Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de números 11 em diante. Glória a Deus. É o texto que vai até o versículo 22. E se você trouxe a Bíblia, ou na sua casa, onde você estiver, tem a palavra de Deus, queira abri-la agora e acompanhar conosco a gloriosa palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. A Bíblia diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que está, glória a Deus, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela toda a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém, amém. Que Deus ponha esta palavra nos nossos corações e ministre a nossa alma, glória a Deus, a graça da sua bondade, do seu amor e da sua presença. Tome seu lugar, glória a Deus, e tenha sua Bíblia em mão, e vamos ao momento da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero nesta noite, na nossa reflexão bíblica, pensar um pouco com vocês sobre um fenômeno chamado igreja. O texto que lemos é uma referência profética à igreja, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! A igreja existe em Cristo e através de Cristo, por isso ela é uma realidade nas páginas da Bíblia. Olhe este comentário sobre a igreja.
Aleluia, escute, louvado seja Deus. Ao mesmo tempo, a igreja é uma comunidade de Israel, a semente de Abraão e o povo da aliança. A nova aliança sobre a qual a igreja vive é uma nova forma de relacionamento em que Deus diz à sua comunidade escolhida: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Sob esta nova aliança, os sacerdotes, os sacrifícios e o próprio santuário do Antigo Testamento foram substituídos pela mediação de Cristo. Os crentes em Cristo são a semente de Abraão e o povo de Deus. Também as limitações da antiga aliança de uma só nação é substituída pela inclusão em Cristo em igualdade de condições de crentes de todas as nações. Também, aleluia, o Espírito é derramado sobre a igreja, a fim de, glória a Deus, a fim de que a comunhão com Cristo, o ministério do próprio Cristo e o antegozo do céu se tornasse realidade na experiência da igreja. Diante desse comentário, eu faço um questionamento para todos nós. Como podemos definir a igreja? O que é a igreja na realidade? Como podemos identificá-la? Glória a Deus. Será que a igreja é o santuário, o edifício ou o templo onde nós prestamos a Deus culto? Será que a igreja são as células, os grupos familiares que visam o discipulado de cristãos? O que será a igreja? A igreja seria um conjunto de credos ou de crenças de uma determinada religião? Será que a igreja sou eu? Ou a igreja somos nós? Precisamos pensar um pouco à luz do texto bíblico sobre o que é verdadeiramente a igreja. Glória a Deus. A palavra igreja tem origem no grego, na palavra eclésia. Este termo, com suas formas correlatas, dão ideia de um grupo de pessoas reunidas em obediência a uma convocação para um propósito específico, convocado por uma autoridade maior ou superior. O termo tem conotação neutra, isto é, ele pode se referir a uma convocação, a uma assembleia, tanto de caráter religioso, como de caráter secular. O termo também tem relação no hebraico do Velho Testamento, na Septuaginta, que é a tradução mais importante e, quem sabe, a mais antiga da Bíblia, que foi feita pelos 70 eruditos em Alexandria, no Egito. Esta tradução fala do termo eclésia, referindo-se a uma assembleia de pessoas convocadas para um propósito específico, mediante o sonido da trombeta. Números 11, 22. No Pentateuco todo, na chamada Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos a referência deste termo eclésia, que significa igreja, falando do povo de Deus no deserto, como um grupo de pessoas que podia se reunir num só lugar para uma assembleia solene, a exemplo das antigas cidades, estados da antiga Grécia. Israel, por isso, é chamado na Bíblia de congregação do Senhor, de assembleia solene, e há termos na Bíblia também, mostrando o povo reunido como um só homem. Isto
é o sentido original da palavra eclésia, de onde temos igreja. E esta definição, meus irmãos, nos mostra uma relação de Israel no Velho Testamento e a igreja, ou corpo de Cristo, no Novo Testamento. E nos dá um prenúncio desta relação que deve haver, ou que deve existir, entre Cristo e a igreja. Vamos dar um exemplo disso, vamos exemplificar isto. No Velho Testamento, Israel é chamada para fora do Egito, por um ato soberano de Deus, um ato de graça, para ser o povo da promessa. E você vai encontrar isso em Oséias 11, em Isaías 41, em Deuteronômio capítulo 4, Deus chama Israel para fora do Egito, para fazer de Israel o seu povo, o povo da promessa. Aleluia! Paralelamente, quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que a igreja também é um povo, é um grupo de pessoas chamados para fora do mundo, para ser reino de Deus na terra, para ser povo de Deus na terra, para ser a nação santa do Senhor, como diz 1 Pedro 2,9 e Colossenses 1,13, afirma que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um outro exemplo, no Velho Testamento, Israel é chamado para uma aliança de amor e unidade. Deus primeiro chama Abraão, que é o pai da nação judaica, aleluia. Deus chama Abraão para ser seu amigo, para fazer um pacto com ele e através dele fazer uma nação. E é esta aliança abraânica que serve de base para esta aliança de amor e unidade entre Deus e Israel. E aí eles se tornaram, aleluia, a família de Deus, o povo de Deus, como uma unidade. 1 Coríntios 10, Paulo faz referência disso, dizendo que eles são uma unidade, que eles foram batizados no mesmo batismo, que eles bebiam da mesma fonte, que eles, aleluia, foram identificados com Deus na mesma Páscoa. Então Israel foi chamado para uma aliança de amor e unidade da parte de Deus. No Novo Testamento acontece a mesma coisa com a igreja. A igreja é chamada para ser família de Deus, para fazer uma nova aliança com base no sangue de Jesus, como ele mesmo ensinou na última Páscoa, quando estabeleceu a ceia, em Mateus capítulo 22. Ele disse: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos, o que é que temos nos seus primeiros capítulos? A igreja como uma família, a igreja como uma comunidade, que eu chamo a comunidade do abraço. O capítulo 2 até o capítulo 4 de Atos, nós vamos ver que a igreja vivia tendo tudo em comum. Tal como Israel na velha aliança, ela foi chamada também para uma aliança de unidade, para ser a família de Deus na terra. E mais um exemplo, na velha aliança, Deus chama Israel para um destino, ou com um destino. Que destino é esse? A terra da promessa. Êxodo 3:8. Deus diz: vou resgatá-los do Egito, vou tirá-los da servidão, do jugo, e vou dar para vocês uma terra boa, ampla e que mana leite e mel. Então Israel é chamado
como igreja de Deus, da velha aliança, para um destino, aleluia, que era a terra da promessa. Aleluia. A promessa era agradável, a promessa era grandiosa, mas ela tinha um preço. Tinha que atravessar um deserto, com todas as suas agrúrias, com todos os seus desafios, os seus perigos e as guerras que Israel teve que enfrentar. Aleluia. Aqui, como Israel, chamado para tomar posse de uma herança, para uma conquista, nós entendemos que era necessário, que a conquista ou a posse exigia disciplina, organização, fé, determinação, para que pudesse realmente colocar as mãos na promessa de Deus. Aleluia. E tudo isso foi provido por Deus, porque Israel, para que Israel não corresse o risco de recuar, de regresso, de desistência, ou mesmo de se estabelecer no deserto. O povo peregrinou 40 anos no deserto, de tenda em tenda, aleluia, como peregrinos da terra. E Hebreus 11 diz que eles tinham esta natureza peregrina e forasteira, mas tinham conjuntamente a esperança de que buscavam um lar melhor, uma pátria que o próprio Deus havia preparado. No Novo Testamento, isto não foge à regra, porque a igreja, aleluia, também foi chamada por Deus com um destino celestial. Aleluia. A igreja foi chamada não para Canaã terrestre, não para Jerusalém que mana leite e mel, mas para Jerusalém celestial que mana gozo e paz no Espírito. E como Israel espiritual que a igreja é, aleluia, ela tem um alvo e ela não pode abdicar da sua determinação de persistir o seu alvo e tomar posse da promessa que Deus lhe fez. Na Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, carta de Pedro, capítulo 2, aleluia, na primeira carta, olha o que Pedro exorta a igreja, aleluia, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 11, Pedro diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, ou vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. Pedro exorta a igreja, aleluia, a empenhar esforços no sentido de busca da sua conquista e manutenção de sua posição na fé em Cristo Jesus, como uma igreja que foi chamada com destino celestial. Paulo escreveu aos Romanos e disse: se a nossa esperança se limitar como igreja apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis da terra. Mas, aleluia, a nossa esperança é Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: nós prosseguimos para o alvo, olhando para Jesus, o prêmio da soberana vocação. É Paulo também que em Gálatas capítulo 5, a exemplo de Pedro, também nos exorta a não usarmos da liberdade espiritual com que o Senhor nos libertou para vivermos segundo o curso do nosso próprio entendimento. Não, a nossa carne, aleluia, as suas obras são
mortais, conduzem à morte. E no capítulo 5 de Gálatas, Paulo mostra que os frutos da carne geram morte, e que há uma luta interior na vida de todo homem, entre a carne e o espírito. A carne tentando lhe arrastar para as paixões mundanas e terrenas, e o espírito tentando lhe buscar para perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isto é a igreja. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, para os evangelhos, que são espécies de biografia da vida de Jesus, que narram o seu ministério, a sua vida, seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. O que é que temos sobre a igreja? Os evangelhos têm apenas 2 referências sobre a igreja, e ambas foram proferidas por Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 11 ou 13 até o versículo 19, e também Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 20. Estas 2 referências foram dadas ou foram proclamadas por Jesus nos evangelhos. Mateus 16, Marcos e Mateus 18. 2 textos que são especificamente relatados sobre a igreja, e exclusivamente sobre a igreja, nas páginas do Novo Testamento. Olha o primeiro texto, do capítulo 16, que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos pensar nesta primeira referência sobre a igreja. Primeiro ponto que eu quero que você pare para analisar: o texto ou seu contexto tem a ver com a pessoa de Cristo, tem a ver com a sua identidade, que tem a ver com as suas credenciais como Messias, que haveria de cumprir a obra salvadora. Precisamos entender que o Messias, o Cristo, profetizado nas páginas da velha aliança, é o servo sofredor e o cavaleiro triunfante. Aleluia! Para Jesus cumprir a obra, fazer a obra da redenção, ele teve que invocar as 2 personagens. Glória a Deus! E como servo sofredor, ele veio para padecer, ele veio para ser crucificado e morrer por nós. Glória a Deus. E então Jesus está falando nesse texto sobre a sua pessoa. Ele quer saber o que é que o povo pensa, e depois da pesquisa com o povo, ele inquire dos próprios discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é o entendimento, a visão, a convicção que vocês têm de mim? Aí Pedro responde:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, aleluia, ratifica a resposta de Pedro, apontando a fonte da sua revelação. O Pai celestial é quem pode dar estas revelações e trazer estas convicções. Agora escute, estamos falando da igreja. Estas convicções, estas revelações são a base que Cristo precisa para firmar, fundamentar a igreja. É por isso que ele inquire sobre a sua pessoa. Ele só poderia começar o processo de edificação da igreja quando aqueles que foram chamados por eles tivessem a real revelação, a real convicção de quem ele é. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, há duas coisas que acontecem no texto, que você vai ver lendo detalhadamente em casa. Primeiro, uma eu já li, que Jesus disse: não contem nada para ninguém. Esta é uma informação e uma revelação que é vossa, que pertence a vocês. Segunda coisa que está no texto, a Bíblia diz que a partir deste fato, o texto diz que a partir deste momento, que teve essa experiência de quem ele é com os discípulos, é que ele passa a falar com eles sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento e sobre a sua crucificação. Esta mensagem é bombástica na mente dos discípulos, e eles só estavam prontos para entender e ouvir isso quando eles tivessem a convicção de quem ele é. E agora eles estão confessando: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o prometido da velha aliança. É sobre esta convicção, é sobre esta revelação que Jesus fala com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A igreja são pessoas, aleluia, convictas sobre quem ele é, porque esta convicção, esta revelação de Cristo, como Senhor, como Salvador, como Deus, que habilita esta igreja, aleluia, que credencia esta igreja a fazer as obras que o Pai mandou fazer. Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem aqui na terra, em meu nome, vai acontecer. É aqui que a igreja nasce. É a partir desta revelação que a igreja começa o processo de edificação. Por isso ele disse: eu edificarei a minha igreja. A palavra está no plural. Edificarei. Significa que até então Jesus está nas preliminares de estabelecer a igreja, de firmar a igreja. Ele tinha um colegiado de apóstolos, ele tinha uma multidão de seguidores, mas a igreja estava ainda na mente de Deus para ser materializada, e é essa revelação da sua pessoa como Cristo, como Pedro mesmo disse na sua epístola: ele é a pedra angular, aleluia, sobre a qual a igreja está firmada, que Paulo falou no texto que eu li, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aleluia, cujo alicerce é Cristo, a pedra angular. Glória a Deus. É nesta revelação que a igreja começa a fluir. Jesus diz: esta igreja vai ser edificada, ela vai ser revestida de poder, de unção, de graça, aleluia. Vai ser tão forte, vai ser tão poderosa, tão impactante,
glória a Deus, que ela vai mandar no céu. O que ela ligar aqui na terra, o céu diz amém. E o que ela desfazer, desatar na terra, o céu também diz amém. A coisa vai ser tão sobrenatural, vai ser tão poderosa, que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O termo porta do inferno, inferno no grego é Hades. Hades é o mundo dos mortos. O lugar que estava no comando de Satanás, que o diabo tinha a chave de comando, de domínio. Aleluia. É lá que quando Jesus morre, ele desce. A Bíblia diz que ele desce às partes baixas da terra, que ele vai lá no Seol, no mundo dos mortos, no domínio da morte. Aleluia. E ele arranca as mãos aleluia, das mãos do diabo, as chaves, aleluia, da morte e do inferno. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia diz que a morte é o inimigo a ser vencido. Por isso que a ressurreição de Cristo é o ápice do cristianismo. Aleluia. O Calvário só é real e eficaz porque o túmulo está vazio. A cruz só tem mensagem transformadora porque o túmulo está vazio. O evangelho avança nos quatro cantos da terra e ninguém para a igreja de Jesus porque o túmulo está vazio. Jesus venceu a morte, e ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos pensar, meus irmãos, além da liturgia, além do próprio credo, além da teologia, nós precisamos pensar, aleluia, no fenômeno que é a igreja na história. Às vezes eu fico pensando em alguns momentos da história de como a igreja atravessou com sucesso cada momento difícil. Aleluia. O outro texto, que também é Mateus, que também é Jesus que fala, que é correlato desse, do capítulo 18, a partir do versículo 15 em diante. Louvado seja Deus. O texto fala sobre a igreja, enquanto o primeiro texto de Mateus 16 é o texto do ato ou do fato que cria o ato institucional a partir do qual a igreja vai começar a ser edificada. Podemos chamar do ato institucional o estatuto da igreja, a lei que cria a igreja. Este segundo texto do capítulo 18 é o texto da lei que regulamenta, da lei complementar, aleluia, que fala dos procedimentos desta eclésia, desta assembleia chamada igreja. Este texto fala dos relacionamentos, da harmonia, da comunhão, da reconciliação, do clima que deve prevalecer no âmbito da igreja, como família de Deus e como corpo de Cristo. Vejam, este texto mostra a reconciliação e a relação entre irmãos em pelo menos 4 instâncias. A primeira
Versículo 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É você e o seu irmão. Este é o primeiro nível. Esta é a primeira instância. É você e ele. Você não precisa jogar na rede de WhatsApp, nas redes sociais, as intrigas e os problemas, os impasses que aconteceu com você ou com alguém. Você tem a orientação como igreja de Cristo, de buscar o teu irmão, de tentar resolver com ele amigavelmente, como irmãos, como família de Deus. É você e ele. Aleluia. Se a coisa for resolvida, a Bíblia diz: tu salvaste um irmão e cobristes multidão de pecados. Mas se esta primeira instância falhar, há uma segunda, que o texto diz: se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Há uma segunda instância. Você não conseguiu resolver sozinho, busque a ajuda da tua família, busque a ajuda do teu irmão. Pega mais um, pega mais dois. Salomão diz que o cordão de 2, 3 dobras é mais forte, é mais difícil de quebrar. Glória a Deus. Tem coisas que sozinho a gente não consegue fazer, mas quando a gente se une, quando a gente se alia, quando a gente busca ajuda, a gente vence, a gente triunfa. A igreja não pode viver isolada. Por isso eu fiz o questionamento no começo do que será a igreja, o que é a igreja, qual a definição. Será que sou eu ou será que somos nós? Aleluia. Eu não vejo nenhum texto bíblico nas páginas do Novo Testamento falando da igreja como uma pessoa, como um elemento. A igreja é família, a igreja é assembleia, a igreja é congregação, a igreja é rebanho, a igreja é exército, a igreja é jardim. Aleluia. A igreja é eu e você. Eu sou apenas um membro, mas juntos nós somos o corpo de Jesus na terra. E Jesus está dizendo: não resolveu só tu, teu irmão, chama outro, pede reforço, busca ajuda, pega mais um, pega mais dois, pega mais três, e vai lá tentar resolver, fazer a paz, reconciliar. E se isso não resolver, aí entra uma terceira, e dentro do aspecto de busca de solução, a última instância. E o texto de Jesus diz, aleluia: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Aleluia. Olha a palavra igreja aparecendo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é o último e o mais alto nível de arbitragem nas causas comunitárias, nas causas humanas. A igreja é a última instância dos recursos morais, espirituais e até sociais que o homem pode buscar aqui na terra. Vejam a dimensão, a influência e o poder de ser igreja. Por isso Satanás tenta nos isolar. Satanás tenta nos dividir. Aleluia. Nós somos a igreja, irmãos, nós somos o corpo de Cristo, que devemos viver em função um do outro, como Paulo exemplificou, mostrando a igreja como corpo humano, que tem muitos membros, que cada membro tem a sua função, mas que todos trabalham para o ajuste, para o equilíbrio, para a saúde e o bem-estar do corpo como um todo.
onde o olho não pode dizer eu não preciso dos pés, e as mãos não podem dizer eu não preciso dos ouvidos. Todos dependemos uns dos outros para nos mantermos firmes na posição de igreja. Se a igreja primitiva não entendesse esta dimensão, ou esta profundidade, esta dimensão de comunhão, ela não teria passado dos primeiros 50 anos de história. Mas ela superou as décadas, aleluia, ela superou os séculos e os milênios, e continua de pé marchando como igreja do Deus vivo, coluna e apoio da verdade. E a Bíblia diz, Jesus falou, se tudo isso acontecer, e esta pessoa não atender também à igreja, aí não tem outro caminho. Ele vai ser considerado gentil e publicano. Ele vai voltar para o que ele era antes, para a posição que ele tinha antes, que é o texto que nós lemos ainda há pouco, no começo. Outrora vós eram gentios na carne, chamados incircuncisos ou incircuncisão. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa e sem esperança no mundo. Volta a ser gentil, e além de ser gentil, publicano. Aleluia. Mas Deus, meus irmãos, nos chamou para ser igreja, coluna e apoio da verdade. Estes textos definem, aleluia, precisamente o que a igreja realmente é. Aleluia. Um grupo de pessoas que Cristo convocou, chamou, comissionou para cumprir uma missão. Aleluia. A missão de espalhar o reino, de compartilhar a aliança, as bênçãos de Abraão para toda a humanidade. Aleluia. Lá no Velho Testamento, Israel, como igreja, falhou no seu concerto, na sua aliança, falhou na sua posição de eclésia, porque Deus chamou e levantou e constituiu Israel para, através dela, fazer conhecido sua glória e seu nome a todas as nações. Mas Israel se fechou em si própria. Israel começou a desenvolver uma vida particular. Israel buscou exclusividade da aliança, ignorou o propósito, porque a eclésia é um povo convocado, comissionado com um propósito, e o propósito é a glória de Deus, o propósito é exaltar a Deus. Por isso, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus levanta um novo concerto com base no sangue de Jesus, para trazer ou tornar possível as bênçãos de Abraão a toda a humanidade, como está lá em Gênesis capítulo 12, em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o propósito da igreja. Aleluia. Quando Jesus nasceu, eu vou ler esses textos para a gente partir para o encerramento. Lucas, abra a Bíblia em Lucas, capítulo 2, nascimento de Jesus. Aleluia. Quando Jesus nasceu, no capítulo 2 de Lucas, os anjos já proclamaram: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu da cidade de Davi o Salvador, que é Cristo
o Senhor. E no versículo, isso é o versículo 10 e 11. E no versículo 31, aleluia, a Bíblia ratifica isto. Quando Simeão, que apresenta Jesus no templo, quando era pequenino, diz, aleluia, versículo 29, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa é a grande revelação que Deus deu a Paulo, que ele chamou de mistério da piedade, que está nesse texto que eu li, aleluia, do livro de Efésios, que o Senhor Jesus, dos dois fez um, que ele pega Israel, que ele pega os gentios, e ele mistura, faz uma mistura santa, purifica no sangue que ele derramou, enche do seu espírito e faz um outro povo chamado igreja, corpo de Cristo, para continuar a missão e cumprir a tarefa de revelar Cristo a todo mundo. Ser igreja é isso, meus irmãos, aleluia. Ser igreja envolve disciplina, responsabilidade, compromisso, determinação de pagarmos o preço que for necessário para cumprir o propósito daquele que nos chamou, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 2 da sua epístola, versículo 9, vós sois a nação eleita, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, para quê? Para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é isso, os chamados para fora, os chamados das trevas, aleluia, para serem os anunciadores, os proclamadores daquele que nos libertou. Cristo Jesus, a esperança da glória. Eu oro que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós, enquanto igreja do Deus vivo, coluna e apoio da verdade, para que nós vivamos como igreja. Jesus disse neste texto de Mateus 18, o que dois de vocês aqui na terra concordarem no meu nome, vai ser feito, vai ser realizado, aleluia. A igreja tem poder, a igreja tem uma dimensão que você não imagina, e como eu costumo dizer, a igreja é maior do que eu e você pensamos. E o Espírito Santo quer nos fazer crescer nesta revelação, neste entendimento, nesta fé, para que nos levantemos como corpo de Cristo e possamos revelar, aleluia, Deus para o mundo. Se coloque de pé, nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o Senhor, aleluia, que o Espírito de Deus nos ilumine, nos oriente e nos ajude a caminhar neste tempo como igreja. Aleluia. Bendito seja Deus. A igreja está passando, todos nós estamos passando por uma pandemia, uma crise sanitária de caráter mundial. Mas eu quero dizer que isto é fichinha diante de tantas outras crises que a igreja já atravessou na sua história. Aleluia. E ela sempre permaneceu de pé. Desde que ela foi instituída no dia do Pentecostes. Ela enfrenta os desafios políticos, religiosos, econômicos, sociais, os desafios de preconceito,
de perseguição, de discriminação e de tantas outras coisas desse gênero. Mas o Senhor, aleluia, cada manhã tem renovado a esperança da igreja. Oh, glória, aleluia. E quando nós começamos a ler a história da igreja primitiva e entramos na história da igreja contemporânea, nós começamos a crescer na fé, porque nós começamos a ver e a testemunhar e a viver e a entender a forma miraculosa como Deus tem conduzido os passos da igreja na terra. Meu irmão, você que está me ouvindo na sua casa, talvez você esteja à beira do desânimo, angustiado, porque você não pode vir para o templo, porque você é uma pessoa de risco, do âmbito ou do nível desta pandemia que estamos a enfrentar. Mas eu quero te dizer, isto não tira o brilho que está em ti, aleluia, de igreja de Jesus, porque aonde você estiver, você pode continuar testemunhando de Jesus e compartilhando da expansão do seu reino na terra. Você só precisa se voltar para a palavra de Deus, aprender a depender do Espírito Santo, e como foi o culto de ontem, o nosso tema de ontem, soltar o controle. Parar de te governar, de te autopromover, de te autodirigir. Aleluia. E depender de Deus, e deixar que o Espírito Santo te conduza através da sua verdade. Glória a Deus, para você dar fruto que glorifique a Deus. Jesus disse que os homens vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que Deus nos ajude a compreender a natureza da igreja, escondida nos seus símbolos, como sal, como luz, como jardim de Deus, como exército de Deus, e que o Senhor nos inspire e nos, aleluia, nos dinamize, para que nós caminhemos como igreja do Deus vivo, coluna e apoio da verdade. Fale com Deus agora, feche seus olhos, vamos orar. Pai que está no céu, a tua palavra é fiel, não volta vazia, é poderosa para fazer o que te apraz. Foi o Senhor que estabeleceu a igreja, foi o Senhor quem planejou a igreja, foi o Senhor quem disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é tua, por isso cuida, protege, orienta, ilumina. Ó Deus, te revela, mostra para cada um de nós a dimensão, aleluia, de nossa posição, sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Dá-nos entendimento, aleluia, da nossa estabilidade, firmados na rocha que é Cristo, a rocha dos séculos, a pedra angular. Que o Espírito Santo nos conduza de fé em fé, de vitória em vitória, aleluia, transformando as fraquezas em fortalezas, aleluia, e as possibilidades de derrota em vitória e celebração. Tu és o mesmo, aleluia, que chamou Israel e que colocastes mesa no deserto. Tu és o mesmo que chamou a igreja e a tem conduzido pelos caminhos desta vida, com muita luta, adversidade e tribulação, mas com muita vitória, aleluia. Por isso nós te louvamos e te adoramos e pedimos que cuide da tua igreja, onde quer que ela esteja na face da terra, que ela marche em vitória, que ela caminhe, aleluia, nas asas do Espírito, e assim o teu propósito seja cumprido na terra, para a glória, honra e louvor de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Quem pode dar glória a Deus?